Se emagrecer está entre as suas metas para 2026, antes de começar qualquer dieta, qualquer reeducação alimentar, você precisa entender o porquê essa meta está se repetindo todo ano. Porque provavelmente esse não é o primeiro ano novo que você está colocando emagrecer como uma meta para o ano seguinte. Você precisa entender o que está por trás de tantos recomeços e o porquê você nunca consegue levar adiante essa sua meta e chegar no resultado que você tanto busca lá no final do ano. E se você não entender o que está acontecendo por trás de tantos recomeços, o porquê você não consegue alcançar essa meta, não consegue colocar em prática o que você precisa fazer para ter os seus resultados e chegar no final do ano do jeito que você está colocando aí na sua meta, esse ciclo vai continuar se repetindo até que você pare para olhar e entender o que você precisa mudar aí na sua estratégia de emagrecimento para conseguir os seus resultados. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo zero, o que você precisa fazer antes de começar a emagrecer e que ninguém te conta. Você vai entender o porquê 90% das mulheres que querem emagrecer não conseguem manter nem a constância durante o processo e muito menos o resultado depois que conquistam esse emagrecimento. E o que você pode fazer de diferente desses métodos tradicionais para conseguir emagrecer de um jeito leve, prático e duradouro. Então fica comigo aqui até o final, porque é aqui que o seu novo começo começa. E se você é nova aqui, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a emagrecer sem dieta restritiva e sem culpa. Todo começo de ano é aquela velha história. Nova dieta, novo treino, motivação lá em cima, porque dessa vez você vai emagrecer e ninguém vai te segurar. Provavelmente você já começou alguns anos assim, isso já aconteceu comigo também. Mas o que ninguém te fala é que você precisa começar a emagrecer pela mente e não pelo corpo. E geralmente as metas que a gente coloca é focando no que fazer para melhorar o corpo em si e não nossa relação com a comida, que é onde está a raiz de tudo. Quando você começa tudo focando no que cortar, no que você não vai comer, no que vai ser proibido, ao invés de focar em como você consegue manter hábitos constantes, em como você consegue realmente encaixar o que emagrece dentro da sua rotina, isso que você está criando fica impossível de se manter e você vai acabar desistindo mais cedo ou mais tarde. E geralmente é mais cedo. E eu sei que essas dietas que a gente vê por aí, geralmente restritivas, elas são sedutoras, elas trazem ali um resultado, uma promessa de resultado muito rápido. Mas, infelizmente, isso não acontece na realidade, não acontece ali na prática do dia a dia. E ainda cobram caro depois que você não consegue manter. Chega a ansiedade, a culpa por não ter conseguido e ter desistido, o efeito sanfona, tudo que você conseguiu reduzir, um pouco de medidas, um pouco de peso, um pouco de inchaço, você ganha tudo novamente e o pior, ainda se sentindo culpada porque não conseguiu fazer e porque tá com o seu corpo ainda do jeito que você não quer. Então o primeiro passo, o passo zero que eu te falei, não é começar uma dieta, mas é sim entender o seu comportamento alimentar, a sua relação com a comida, para daí sim organizar uma dieta para você começar o seu processo de emagrecimento. E calma, parece difícil, comportamento alimentar, relação com a comida, mas é muito mais fácil do que você imagina. Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Existem 3 coisas que você precisa olhar e analisar antes de preparar o seu cardápio. Antes de olhar o que você vai propriamente dito ali comer no dia a dia. Primeiro de tudo, você precisa olhar para a sua rotina. Você precisa entender o que cabe nela, o que dá certo, o que não dá certo, o que não vai funcionar para você. Seja realista com a sua análise e veja a rotina que você tem hoje. É nela que você precisa encaixar o seu cardápio, o seu planejamento alimentar e o que você vai consumir no seu dia a dia. E é exatamente isso que eu ensino dentro da comunidade MHE. O meu método para mulheres que querem emagrecer com leveza, moldando hábitos reais, sem culpa e sem deixar de comer o que gostam. E o link tá aqui na descrição se você quiser conhecer um pouquinho sobre a comunidade. Depois você precisa analisar o como você se relaciona com a comida. Você come por ansiedade, chega cansado em casa e desconta tudo o seu dia a dia ali na comida, sente culpa depois que come, sente que não consegue ter controle com alguns alimentos. Isso você precisa levar em consideração também. E por isso que eu falei que é mais fácil do que você imagina. Você só precisa olhar para o seu planejamento alimentar, para o seu cardápio, de uma forma estratégica. Levar
levar em consideração isso que você está sentindo. Porque mesmo que você vai trabalhar a sua ansiedade, que você vá fazer terapia, que é muito importante, por exemplo, que você vá fazer um tratamento para regular isso tudo, até isso acontecer, você precisa já estar no seu processo de emagrecimento. E aí como que você vai lidar com isso acontecendo se você precisa estar ali no processo durante isso? Você vai olhar estrategicamente para sua rotina e pensar, por exemplo, se você é daquelas mulheres que chega em casa do trabalho morrendo de fome, cansada, estressada e já quer ir direto comer alguma coisa, você precisa distribuir as suas refeições levando isso em consideração. Por exemplo, eu sinto muito mais fome à noite. Então, por que eu vou deixar o meu dia carregado de comida, sendo que tanto faz para mim, e deixar ali uma saladinha com ovo cozido à noite, sendo que eu sei que eu vou ter muito mais fome do que isso? Então, por exemplo, eu diminuo a quantidade de comida que eu como durante o dia, ainda mantendo variedade, toda aquela história lá do cardápio para o processo de emagrecimento, mas eu deixo um volume um pouco maior de comida para a noite e como mais cedo, pelo menos aí umas 2 horas antes de dormir, para conseguir fazer digestão de tudo. Mas aí eu consigo me sentir saciada, não desconto a ansiedade em alimentos aleatórios, em doces, em coisas que vão prejudicar o meu processo de emagrecimento, porque eu vou conseguir comer algo que vai me saciar realmente. E dessa forma eu tô levando em consideração a minha fome, o como eu estou me sentindo ali em certos momentos do dia a dia. Então leve em consideração o como você se relaciona com a comida. Simples assim, de forma prática, olhando para o que funciona para você. E o terceiro ponto, que é muito importante também, você precisa analisar de verdade, lá no fundinho do seu coração, qual é a sua mentalidade de emagrecimento. Você quer emagrecer rápido? Você quer estar mês que vem assim, ó, com a barriga chapada e você realmente acredita que isso é possível? Ou você já entendeu que você precisa se reeducar, que você precisa criar e construir hábitos novos e que você vai emagrecer ao longo do tempo, ao longo dessa transformação e vai precisar ter constância? Quando você se faz essas perguntas, analisa a sua rotina, analisa o como você está se relacionando com a comida, analisa quais são as suas expectativas em relação ao processo e ao resultado, você tira o foco dessa pressa de emagrecer e vai para a leveza, começa a ver resultados ao longo do tempo, começa a analisar resultados diferentes do peso lá na balança e o emagrecimento começa a fluir de uma forma muito mais leve e reduz inclusive a culpa, porque você começa a entender que não precisa se cobrar para acertar 100% tudo todos os dias, porque você tá no processo e o tempo é o seu amigo e não o seu inimigo. E o mais importante, quando você entende o teu ritmo, o emagrecimento deixa de ser um peso, de ser uma luta diária e passa a ser o seu estilo de vida. É aí que você passa de acreditar em dieta restritiva, em cápsulas de emagrecimento, em dieta milagrosa, para ter um estilo de vida saudável que vai te levar para o resultado que você tanto busca e vai te manter lá. Você nunca mais vai precisar recomeçar todo esse processo. Então, ao invés de se prometer que você vai conseguir eliminar ali 10 quilos em um mês, nessas novas metas que você está colocando aí para 2026, aprenda a cuidar de você mesma com constância, porque o emagrecimento tem muito mais a ver com o seu estilo de vida, no como você cuida de você mesma como um todo, do que comer mais ou menos em uma dieta ali aleatória que você vai fazer por um mês e não vai mais conseguir continuar. Comer bem, dormir melhor, se exercitar, isso tudo é emagrecimento também. O que muda não é o plano de emagrecimento, mas é a forma que você vive com esse plano. Espero que você tenha conseguido entender que o que te emagrece de verdade não é uma dieta nova ou aquela dieta que você descobriu para o ano novo, mas sim esse novo olhar que você vai ter sobre você mesma, sobre a sua vida, sua rotina e o que funciona para você. Então, antes de colocar propriamente dita sua meta aí para 2026, já se pergunta: o que eu quero que mude? O meu corpo ou a forma que eu me relaciono com ele? Porque quando você aprende a viver no modo leve, respeitando os seus limites, o seu corpo acompanha e você emagrece ao longo dos anos sem nem perceber. E se você quer dar esse primeiro passo com leveza, clica no link aqui da descrição e vem conhecer a comunidade MHE, o espaço onde a gente vai aprender juntas a moldar os seus hábitos e a emagrecer de verdade. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o quanto de tempo você precisa para emagrecer. Por mais que a gente saiba que emagrecimento é um processo constante, existem tempos específicos onde você pode colocar a sua meta. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre eles no próximo vídeo. Te vejo lá!